Minutos e eu vou iniciar a nossa reunião conforme programado. A Laura já está dentro da sala, em questão de minutos ela está entrando, está na secretaria ainda, mas a gente tem aquela reunião popular da noite. Peço ao Cláudio que monitore a entrada da Laura para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Bom, vamos iniciar. Eu pediria ao Antônio, é só um modus operandi, todos os microfones serão agora, nesse momento, cortados para que a gente faça a nossa reunião. Assim, ainda continua com a palestrante, com os microfones cortados. A gente tem um período das comunicações, quem quiser fazer algum convite, assim o fará. E, no momento das perguntas, os microfones serão abertos, só de quem vai fazer a pergunta, exatamente porque a gente sabe que está em casa, às vezes tem a televisão, tem o cachorro, tem isso, tem aquilo tudo, e a gente vai melhorando. Tá? Então, peço ao Antônio, por favor, elimine todos os microfones. Aí, se a gente vai fazer uma reunião de trabalho com você, eu vou ver com o treino. A Laura já entrou, tá? Bem-vinda, Laura Carneiro. Então, vamos iniciar. Pode cortar o microfone aí. Isso. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. É um prazer enorme estar com vocês. Nós estamos dando início à 30ª reunião ordinária do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema. É com muito orgulho que a gente tem 52 semanas no mês e estamos chegando à 30ª reunião neste período de pandemia, fazendo um ano de pandemia, e nós já conseguimos, na nossa sala Zoom, passaram por aqui cerca de mais de 1.500 pessoas até o dia de hoje. Então, é um marco histórico muito grande, não só no Zoom, mas a gente também faz uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, várias pessoas acessam, através das nossas redes, essa reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema. Então, muito obrigado a todos. Gostaria que quem fosse entrando, no decorrer da palestra, muitas pessoas vão entrando. Algumas saem, outras entram, outras saem, que é uma dinâmica natural do Zoom. Então, eu queria só aqui fazer um agradecimento especial a todos os meus companheiros, as minhas companheiras, os nossos convidados que têm nos prestigiado com a sua presença, jogado nas redes os nossos convites. Isso tem sido muito salutar. Procuramos fazer uma reunião bem objetiva para que a gente tenha uma produtividade e aproveitamento da nossa noite. Nesse exato momento, eu gostaria de passar a palavra ao companheiro Luciano Lunardelli para fazer o protocolo da noite. Por favor, Luciano. Obrigado, companheiro Robert, presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema 2020-2021. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, diretor de protocolo nesse período. É um prazer para a gente muito grande ter palestrantes do nível que a gente conseguiu para essa palestra de hoje, a resenha, um bate-papo com a secretária de Assistência Social, Laura Carneiro, uma pessoa que é bastante conhecida na sociedade carioca e dos políticos da velha guarda, eu diria, não pela idade dela, mas pela ética e pela honestidade de propósito, filha de um grande senador da nossa República. Muito prazer termos você aqui, Laura. Ao companheiro Carlos Monjardim, também muito prazer por ter prestigiado a nossa reunião. Aos companheiros Cláudio da Cunha Vale, a governadora assistente Jesus, companheira Norma Ferreira, a companheira Maria Lima, nosso companheiro Marquinhos G7, governador 2014-2015 Pedro Durão, prestigiando a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Companheira Flávia Machado, que por causa de trabalho deixou o nosso clube, mas está sempre que pode presenciando e prestigiando a nossa reunião. Muito obrigado. Companheiro Luiz Pinho, nosso companheiro que está em Lisboa e sempre nos prestigiando. Muito obrigado. Ludmila Milito, também nossa companheira, amiga, prestigiando a nossa reunião. Companheira Flávia Vassel, companheiro Carlos Evaristo, do Rotary Clube Porto Maravilha, nosso secretário executivo Antônio, companheira Camila Fernandes, convidada Nery
eu não identifiquei, e tem 2 iPhones que não foram identificados, e eu vou deixar de mencioná-los, mas muito prazer, muito obrigado por estarem prestigiando a nossa reunião. Nós agora estamos, nesse momento, com 24 pessoas na sala. Eu devo ter deixei aqui, já estou vendo, Catiuxa, também nossa companheira do clube, bem-vinda, Catiuxa. Tem mais algumas pessoas que não foram identificadas aqui, com Motorola, One Vision, tem 2, mas a todos uma boa reunião, que tenhamos uma excelente resenha, e eu devolvo a palavra ao nosso companheiro presidente Robert Barbosa. Obrigado. Bom, nesse momento eu abro, queridos companheiros, convidados, o período das comunicações. Se algum companheiro de algum clube, algum convidado, alguma associação estiver presente na nossa reunião do Zoom, é só levantar a mãozinha que queira fazer algum convite, alguma questão, e se não, nós partimos direto para a nossa palestra da noite. Alguém tem aí algum convite a fazer? Está tudo ok? Tudo certo? Luciano? Não, Robert, né? só pedindo uma palavrinha aqui, também identifiquei a companheira Maria José, que é secretária lá da Abaterge, a Abaterge que tem sempre nos ajudado muito com as nossas cestas básicas, e bem-vinda, a Maria José. Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso presidente Roberto. Ok. Não tendo período das comunicações, nós vamos agora ao ponto alto da nossa reunião do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema. Eu queria, desde já, agradecer a todos os presentes nesta sala, a todos os presentes também no nosso canal do YouTube. Como disse para vocês, nós, nessas 30 reuniões que fizemos, Robert, seu microfone está sem áudio, por favor. Ok, voltou aqui. Eu queria, então, agora vamos ao ponto alto da nossa noite, que é a nossa palestra, apenas registrando aqui um agradecimento especial aos rotarianos, aos convidados, e estamos fazendo um ano, né, de pandemia, e um ano onde não temos as reuniões presenciais. E tivemos que renovar também, então toda quinta-feira, às 20 horas, estamos aqui, e registramos pelo nosso canal do YouTube, que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo nesse momento, pelo Facebook e aqui pelo Zoom. Cerca de 1.500 pessoas passaram pelas nossas salas nessas 30 reuniões, onde o ano tem 52 semanas e o meu período a gente vai ter cerca de 45 reuniões. Então, isso é um marco muito bom nessa mudança que nós também temos que aprender a mudar, a entreter, a trazer novos companheiros, e a todo um processo de inovação e renovação dentro de uma instituição como é o Rotary. Eu gostaria de registrar isso aqui. Muito obrigado. Bom, nós vamos hoje à palestra dessa noite, e eu gostaria de dizer o seguinte: é uma semana, né, no dia 8, é uma semana da mulher. Para nós, a gente sabe que o dia 8 realmente há uma simbologia, mas nós não podemos deixar de sempre registrar essa simbologia, porque sabemos que todo dia realmente é o dia da mulher. Eu não poderia deixar de, nessa semana, trazer aqui uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher de valores, de ética, mulher na política, que a gente não vê como muitos homens aí, entrelaçado até aonde sei lá o quê. Então, isso nos honra muito, e eu gostaria de que, para fazer a apresentação de hoje da secretária municipal de assistência social do Rio de Janeiro, Laura Carneiro, o meu amigo, o meu tesoureiro do meu clube, Cláudio da Cunha Vale, para fazer a apresentação da nossa querida secretária Laura Carneiro, que hoje vai bater um papo com a gente entre 20 e 30 minutos. Em seguida, abrimos para as perguntas, porque acho que as perguntas vão dar realmente uma dinâmica muito boa a isso aqui, e a gente tem certeza absoluta que já é um sucesso esse nosso bate-papo. Por favor, Cláudio. Obrigado, presidente Robert, queridos companheiros, visitantes, minha querida Laura Carneiro. Na verdade, eu vou fazer aquela apresentação pela amizade que nos une, e desde que eu falei contigo, eu sempre me lembro, a Laura Carneiro é acima de tudo, uma amiga, uma grande amiga do Rotary, sabe? Nós, rotarianos, devemos muito para ela, sempre esteve prestando conta, assistindo a todos nós, quando nós pisamos lá no Rotary Ipanema, também nos assistiu. Mas eu me lembro, Laura, eu queria hoje aqui me lembrar contigo da minha posse no Rotaract,
minha posse como presidente do Rotaract, há 35 anos atrás, quem estava sentado na minha mesa comigo, eu ia trazer até a foto, que eu estou com a foto, mas não consegui botar. Aí eu vou ver como sentado comigo na mesa era teu pai, Nelson Carneiro, né? E com Sidney. E isso ficou inesquecível. Nós tomamos posse. Rotaract tomou posse naquela época no Hotel Otton, no salão principal do Hotel Otton. E desde então nós iniciamos uma campanha, uma amizade, e nossas filhas, né? A minha filha e a sua filha nasceram praticamente no mesmo ano, de 97. E é que eu falo, em tudo que nós sempre precisamos, atuamos, sempre foi muito presente. Mas, acima de tudo, você sempre foi presente para o Rio de Janeiro, tanto em Brasília, como deputada federal, aqui no Rio, agora como secretária. O Rio de Janeiro só tem que agradecer, porque você é uma pessoa lutadora. Às vezes a pessoa não tem noção do que ela trabalhou antes, de visitou, e ela é uma pessoa presente, está em todas as comunidades, associações, sabe? Essa foi uma campanha de corpo a corpo, cansativa, né? Então, a gente que acompanhava pelo Facebook, pelas palestras, era praticamente o dia todo. Então, Laura, para nós do Rota Ipanema, você é realmente uma pessoa extremamente importante, e nós agradecemos muito a você ter aceito o convite, e gostaríamos também de saber, nesse papo todo, o que nós podemos colaborar, ajudar. E quem te mandou, só ficou até talvez de entrar aqui agora, mas quem mandou um grande abraço para você, que liguei para ele agora, deve estar entrando, é o nosso querido Queiroz, né? Que eu até tinha falado contigo, você esteve lá já com ele na Fé Comércio, e eu sei que ele está fazendo umas reformas aí para você, né, nas creches, e se der, ele falou que ia dar tempo aqui de dar uma entrada, dar um alô para você, porque ele é um parceiro nosso também, é o nosso sócio honorário do Ipanema. Então, acho que as pessoas se encontram, não é por acaso. Então, seja bem-vinda, um ótimo bate-papo, ótima palestra, e, mais uma vez, obrigado por tudo que você faz por nós rotarianos. Obrigada, maravilha, né? Palavra Obrigada, presidente. Primeiro, claro, agradecer ao presidente Robert, né, pelo convite, ao Cláudio, com certeza, por nos ter indicado para essa reunião, e não só porque é a Semana da Mulher, mas porque a gente completa hoje um ano do início da pandemia, que causou nessa cidade, assim, no Brasil inteiro, não só a angústia das mortes, mas especialmente a pobreza quase que quanto mais, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas pessoas em Ipanema, outros companheiros que eu conheci no Rotary ao longo de toda a minha vida. Outro dia o Joper veio me dar um beijo, o Joper do Tijuca. Agradecer a chance de estar ao lado do Monjardim, que tem sido um parceiro enorme durante todo esse meu período, esse pequeno período, né? Porque, na verdade, são 50 dias de secretaria. 50, não, 70, né? 70 dias de secretaria, 2 meses e 10 dias. Tem sido uma experiência absolutamente rica, intensa, e aí vamos um pouco pontuar o que faz a secretaria, o que é a secretaria, e depois, primeiro, em que cenário a gente encontra essa secretaria, depois o que é essa secretaria e o que a gente tem para modificar na cidade do Rio de Janeiro, né? Claro que o que a gente encontrou foi uma secretaria absolutamente politizada, né? Internamente, eu quero ser educada, né? Internamente, sem a possibilidade de qualquer tipo de nova construção, na medida, posição de políticas, na medida em que o servidor dessa secretaria, que é muito importante para nós, estava absolutamente desmotivado. E aí, como é que você constrói a política? Como é que você discute a política? Quando você vê que está tudo desestruturado. Para vocês terem uma noção do básico, né? Quando você entra na administração pública, você tem lá um organograma
como tem numa empresa, um organograma. O diretor, o profissional tal, né, o coordenador do setor tal, o gerente, o supervisor, enfim. No setor público não é diferente. E aí você encontra o mundo do trabalho, portanto, a empregabilidade, que a gente chama como porta de saída, abaixo dele a segurança alimentar. Temas absolutamente... Imagina, a fome debaixo do mundo do trabalho, debaixo da assistência básica, que é a vulnerabilidade mínima da secretaria. Como se fosse para nós, para vocês entenderem, a nossa clínica da família. É como se embaixo da clínica da família tivesse a nossa maior preocupação, né? Tivesse assim, o remédio, né? Que é a empregabilidade. Então, é uma secretaria absolutamente desestruturada. A gente tem que começar essa transformação pela transformação do organograma. Quer dizer, olha, um diretor, tem que ter o diretor, tem que ter o chefe da seção, enfim, causa absoluto. Depois a gente encontrou uma secretaria que tem, hoje, 141 equipamentos destruídos, destroçados. A gente tem muito pouco tempo, senão a gente ia passar ia tentar ver se eu conseguia passar um vídeo só dos equipamentos da criança e do adolescente. E aí, falando nesse tema, eu aproveito para agradecer ao Dr. Queiroz, da FEComércio, que tem sido sensacional conosco. Já está fazendo a reforma nesse momento de um dos nossos abrigos de idosos, vai fazer do nosso centro de referência para a população em situação de rua, nosso primeiro momento com essa população de rua, eu vou explicar isso, e ainda vai fazer 2 equipamentos que a gente vai decidir aí depois desses 2 prontos. Bom, então o que a gente encontrou foi o caos. Além disso, caos orçamentário. É uma secretaria que... uma secretaria não, uma prefeitura com 12 bilhões de déficit. Imagina que você, ao invés de pagar 13 folhas, vai ter que pagar 15 folhas. Né? E aí tem quem diga, mas ele deixou dinheiro. Deixou. Eram quase 2 bi para pagar e deixou 69 milhões de reais. Quando você tinha para 2 bi para pagar. Então, não deixou dinheiro. Né? Deixou um resquício que não deu tempo de gastar, porque nos 8 últimos dias a prefeitura foi, enfim, foi assumida pelo hoje vereador Jorge Felipe. O então vereador também, Jorge Felipe. Bom, então esse foi o estado que nós encontramos a prefeitura, destruída, destroçada. E a minha secretaria, especialmente destroçada, que todo mundo aqui sabe, que uma das temáticas da antiga gestão era a questão religiosa, né? Era esse viés da assistência, melhor, do assistencialismo. Bom, chegamos nós e encontramos, então, esses 141 equipamentos sem transformar a política de assistência social em realidade. O que é isso? Então, vamos, o que é uma secretaria como a nossa, ou qualquer secretaria de assistência de um país como o nosso, segue rigorosamente uma legislação que é chamada SUAS. Do mesmo jeito que tem o SUS, tem o SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Saúde, na área de saúde, e no nosso Sistema Único de Assistência Social, na área de assistência. Então, a gente tem regras, a gente tem cofinanciamento federal, a gente tem cofinanciamento do Estado, da mesma maneira que tem a Secretaria de Saúde, as Secretarias de Saúde. Então, a gente tem todos os conselhos de direitos, a gente tem os conselhos de fiscalização da mesma maneira que existe na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação. Então, qualquer recurso que uma secretaria como a nossa vai gastar, ela tem que perguntar ao conselho, tem que pactuar com o conselho, tem que votar na Assembleia do Conselho. E assim por diante, todos os controles, que são controles legais e constitucionais que têm que acontecer. E aí você imagina um orçamento, dentro dessa mesma política se criam
ações que não são do Sistema Único de Saúde. Eu vou aqui, daqui a pouco, exemplificar uma para vocês, que não são do Sistema Único de Saúde e que, portanto, nunca deveriam estar nessa secretaria. Aí você encontra aquele sistema único de assistência social que devia estar funcionando, destruído, porque as outras ações acabam sendo mais importantes do que a ação principal da secretaria. E o que é? Eu vou tentar, para vocês entenderem bem, como as pessoas entendem muito pouco suas, explicar fazendo comparações com a saúde, porque fica mais fácil, porque aí todo mundo conhece. Então, a gente tem dois grandes setores, dois grandes eixos de política pública de assistência. O primeiro eixo é o que a gente chama de proteção básica. O que é proteção básica? São os nossos centros de referência e assistência básica. O que seriam esses centros de referência básica? Seriam as nossas clínicas da família. Esses nós temos 47 clínicas da família, que na verdade são os nossos CRAs espalhados pela cidade. O que esses CRAs fazem, meu Deus? Eles cuidam de alguns programas. Então, erradicação do trabalho infantil, família, o PAIF, que você trabalha diretamente a família. Então, aquele CRAS atende a identificação civil, aquele CRAS atende o BPC. O que é o BPC? O benefício de prestação continuada. O cidadão muito pobre precisa ser cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal e, a partir desse cadastro único, ele precisa do CRAS para conseguir o benefício continuado, que é lá o salário mínimo que ele ganha para sobreviver quando a renda dele é inferior, a renda familiar dele é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, esses benefícios que a assistência concede, o cidadão consegue no CRAS, na minha clínica da família, que é o que a gente chama de assistência básica. E aí a gente tem a nossa assistência, a nossa proteção especial. O que é a proteção especial? Ela se divide em duas. Os nossos CREAs. O que são os nossos CREAs? Nossos CREAs são um serviço especializado. Então, é a mulher em situação de violência, é a criança que é agredida pelos pais, é o idoso que é maltratado. Então, são violações de direitos. Essas violações de direitos, sim, vamos dizer, entram, então, no que a gente chama, como se fosse para nós a nossa UPA, que é o nossa média complexidade. É a UPA que vocês estão acostumados na saúde, é a média complexidade. E aí, além disso, a gente tem o que a gente chama de alta complexidade. O que é a alta complexidade? É o nosso hospital. O que é o nosso hospital? São os nossos abrigos. Quem é que vai para esses abrigos? O idoso que não tem onde morar, que não tem renda familiar. Então, a gente tem o nosso abrigo de idoso. Não é o nosso LPI, ou seja, a gente não tem um lar, a gente não tem um lar. O nosso lar é provisório, ele não é um lar definitivo. Né? Então, você não tem um espaço como você teria, não é um asilo, ele é um abrigo. Em princípio, você vai, aquela família, aquele cidadão é trabalhado, mesmo no idoso, ele é trabalhado, ele é acompanhado para buscar a família para ele voltar para a casa dele. Esse é o objetivo, porque ele, vamos dizer, ele foi violado no seu direito, estar com a sua família, e a gente vai criar as condições e fazer toda a narrativa para chegar e voltar com aquele idoso para a família. E assim é um conceito de assistência. A assistência não quer ter asilo, a assistência não quer ter pessoas que dependam do Estado, ela quer fazer com que as pessoas sobrevivam, né? e garantam seus direitos. Bom, e aí a gente tem o idoso, aí a gente tem a criança. Que criança é essa? O Ministério Público e o Poder Judiciário. A criança foi abandonada, a criança foi ultrajada, a criança vai ser adotada. Onde é que essa criança fica antes de ser adotada? Nas nossas unidades, nos nossos abrigos. Bom, o adolescente. Um adolescente que
cometeu uma infração. Ele já saiu do sistema do DEGASE. Esse eu não cuido, quem cuida é o Estado. Ele já saiu do DEGASE. Bom, ele já saiu do DEGASE, mas não aceitam mais ele. Ou ele está em medida socioeducativa, mas ele não precisa ficar nas unidades do DEGASE, né? Vamos dizer, prisão entre aspas, de medidas socioeducativas. Ele não está mais cumprindo essas medidas. Ou ele está, seria para vocês, o sistema aberto. Onde é que esse menino fica? Quem cuida desse menino? Nós cuidamos dos nossos abrigos. Ou ele já saiu, então, desse sistema do DEGASE, ele vem para mim se a família não acolhe. Ele, por exemplo, do dia que eu tenho aqui na Praça da Bandeira, eu fui conversar com um desses meninos que já saiu do sistema. O que você fez? Eu matei um homem. Sim, e aí? Você cumpriu tua pena? Cumpri. Mas a minha família não me quer mais. E eu faço o que com o menino? A gente acolhe. Bom, então a gente tem também esse adolescente. E tem o outro que, enfim, foi expulso da onde ele morava, ou vivia nas ruas, em situação de rua, ou, enfim, foi abusado. Esse menino também é meu menino. Eu também cuido dele. Meninos e meninas, claro. E aí tem que... Eu sei que para Ipanema é a grande questão, porque, infelizmente, é o que essa secretaria, ao longo do último governo, se transformou. População em situação de rua. Então isso aí é lá na assistência. Mas quando eu falei isso tudo, foi para vocês entenderem que a gente não faz só a população em situação de rua, né? Então, a gente hoje, né, já vou falar daqui a pouco, então a gente também faz essa população em situação de rua. É a questão principal? Eu diria que é a mais sensível. Por quê? Porque esse é um público invisível para todo mundo. Eu fico muito feliz em conversar isso com o Rotary, porque eu tenho conversado isso em várias rodas de empresariado, para as pessoas um pouco entenderem, né? Aí as pessoas assim, mas Laura, você não tira. Eu não posso obrigar ninguém a sair da rua. Eu posso convencer alguém que ninguém tem que viver na rua. Mas o conceito não pode ser de higiene. O conceito tem que ser de assistência. Eu acho que vocês estão me entendendo. Eu não posso passar na rua e olhar para aquele outro cidadão que não chegou ali porque ele é mau. Ele vai ficar mal se eu não tratar dele. Ele vai virar bandido. Mas ele, quando chega na rua, não é bandido. E aí eu posso aqui determinar para vocês vários motivos para ele estar na rua. Antigamente, quando eu fui secretária, 28 anos atrás, e agora sou novamente. Eu diria que são momentos muito diferentes. Se eu estivesse falando há 3 anos atrás, eu estaria falando de uma população em situação de rua. Hoje, a população em situação de rua é diferente já da do ano passado. E aí você tem muitos tipos dessa população. Mas a gente acabou de sair de um censo no ano passado, e mais ou menos devia até ter pego os dados exatos, mas mais ou menos eu vou falar em regra. Claro, então, 45% dessa população nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, quando a gente fala população em situação de rua, a gente está falando não só de quem está na rua mesmo, mas de quem está nos nossos abrigos. Porque, em princípio, eles não têm casa, eles não têm referência familiar, eles não têm quem os acolha. Então, eles estão, por acaso, no meu abrigo, mas eu quero que eles saiam. Também saiam. É como se o meu abrigo fosse a intermediação da rua. Bom, então, a gente tem, hoje, na cidade do Rio de Janeiro, 7.700, pelo censo de 2020, 7.400 ou 500 pessoas. Espera aí, que eu vou pegar os dados exatos, porque eu odeio dar dados sem dar certo. Vini, faz o favor, pega meu relatório básico do censo, para eu não errar nenhum número. Bom, lá no pessoal tem lá na Mônica. Bom, mas basicamente, é porque a população de rua se deixava para falar só até amanhã de manhã. Eu tenho que ter população de rua, não adianta. Em situação de rua é difícil. Bom, mas enfim,
É importante entender que essa população está dividida em várias. É o sujeito que tem 7.400, 7.700, você tem 45% dessa população é adicta, é usuária de droga. Aí você diz assim, bom, e qual é o programa? Não tinha. Chegou para mim há 2 meses. Eu tenho que montar a política de droga da cidade do Rio de Janeiro e esse é um trabalho que eu estou fazendo há 2 meses. O que tinha? Estava lá um negócio de comunidade terapêutica, muito mal discutido, na CEOP, como se esse fosse um problema de segurança e não de assistência. Você vai dizer, mas Laura, é de segurança. Não, ele se transforma em segurança. Ele é de assistência. Mas não adianta as pessoas darem a comida no meio da rua, porque senão eu não tiro ele da rua. E eu não restabeleço nunca a vida desse rapaz, ou dessa mulher, ou dessa família. Então, o que eu diria que é diferente hoje do que era antes da pandemia? Antes da pandemia, antes do auxílio. E muitos deles tiveram auxílio emergencial. Mas quem é que vive com R$600? Alguém me explica? Como? Aonde? Paga o aluguel, paga a luz, paga a comida e sustenta uma família com R$600? Não. Essa pessoa não tem emprego. É adicta. Não tem formação. Não tem qualificação. Ela vai morar onde? Ela vai viver como? E os que nem auxílio têm? E os que nem documento têm? Aí você pensa, não, mas e o que mora na comunidade, que é do Comando Vermelho, no dia seguinte vira do 3º comando, que é expulso da comunidade? Ou que vive numa área que era comum e chegou a milícia e disse assim, não, aqui você não vai ficar não, teu apartamento agora é meu. Onde é que esse cara vai morar? Onde é que ele vive? Então, essa é a população em situação de rua. E aí você tem milhões de casos. Ah, o cara é um analfabeto? Não. Eu tenho um doutorando em história num dos meus abrigos. Eu tenho uma família do Peru, 2 estudantes que vieram para o Brasil, acabou o dinheiro, não tinha emprego, não tem como voltar. Eu digo, mas se vocês quiserem, a gente fala na embaixada para arrumar o dinheiro. Não, não. A gente prefere ficar no abrigo. Eu posso mandar ele embora? Não. Eu posso tentar tirar ele da rua. Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo, não de Ipanema, vou dar um exemplo da Tijuca. Vocês passarem de noite no Largo da Segunda-feira, meu Deus do céu, como tem população em situação de rua. Aí eu vou te dizer, eles sobem para a Mineira toda noite para dormir. Eles têm casa. Mas são todos usuários de álcool. São todos adictos. Eles não estão ali à toa. Eles são todos adictos de álcool, não é de entorpecente, não é de crack. Aí eu vou na Avenida Brasil, que é uma das 109 cenas de uso que você tem na cidade. Laura, o que é cena de uso? Cena de uso é onde existem usuários de droga, de alguma droga juntos. Então, você pega a cena de uso da Avenida Brasil, ali, frente a Maré, que todo mundo conhece. Eu fui lá fazer o acolhimento. Acolhi 8 pessoas. No dia seguinte, estavam todos de volta. Todos de volta. Laura, levei para o serviço da saúde mental, depois levei para a comunidade terapêutica, estavam todos de volta. Aí você para e diz assim, vou aqui dar os números certos para vocês. Censo, foram pesquisadas 7.272 pessoas. 75% nas ruas e o resto dos nossos equipamentos. Aí vamos lá. Que usam álcool, 54%. Que fumam, 63,3%. Que usam maconha ou haxixe, 36%. Que usam crack, 20%. Há 2 anos atrás, você falasse, vai ter crack no Rio de Janeiro? Você dizia, não, aqui não. O acordo dos bandidos é que não vai ter crack no Rio de Janeiro. Resolveram para o crack no Rio de Janeiro.
20% da população em situação de rua usa crack. Então, assim, são componentes. Vamos lá. Perfil dominante, para a gente ter. Primeiro, pior lugar. Pior. Onde você tem mais população em situação de rua. Centro da cidade. Antes Copacabana, antes. Primeiro centro, depois Ipanema. Ou depois Copacabana. Depois Ipanema, Leblon, Tijuca. Mas primeiro, centro da cidade. Aí, vamos lá. Perfil. Homem, negro, entre 18 e 50 anos, 40% não nasceu no Rio. Você puxa, por que ele fica no Rio? Porque na Baixada ele não tem renda, ele não forma renda. E por que é mais no centro da cidade? Simples. Porque no centro estão os catadores, que fazem renda com a rua. Eles vivem da rua. A renda faz o cara comer. Comer não porque ele come, mas faz o cara ter um mínimo de vida como ser humano. Ele tira da onde? Da rua, porque ele é catador. Se ele é catador, ele tem que viver na rua, porque tem que catar. Aí, no final de semana, ele pode até ter uma casa lá em Nova Iguaçu, em Xerém, na Baixada, ele vai lá para a Baixada e vê a mulher dele. Aí você tem um outro público, é o centro da cidade. Ele chega em Copacabana, diz, puxa vida, Laura, você vai lá e tenta tirar o cara de Copacabana, por que você não consegue? Porque ele vive da praia. Ele trabalha para o barraqueiro, na praia. Ele não pode sair da praia. Se ele sair da praia, ele não tem renda. Ele até pode ter onde morar. Ou não. Mas a maioria tem onde morar. Ou podia morar no abrigo. Aí eu digo assim, vou fazer um... Eu não disse, mas outra secretária disse assim, eu vou fazer um acolhimento, vou abrir um abrigo de acolhimento em Copacabana. Quase execraram ela. Que é um abrigo de população em situação de rua. Quem é que gostaria no seu bairro, na Zona Sul, com o PIB que está lá, um abrigo de população em situação de rua? Ninguém. Até porque ele sai, fica no meio da rua. Então, ninguém quer. Então, a Zona Sul não quer. No centro a gente tem, mas tem aonde? Tem na Central, tem no hotel da Lapa, tem num hotelzinho daqueles antigos que ninguém percebe que é um abrigo. Porque é normal. Mas se eu disser que eu vou colocar na Prudente de Moraes um abrigo, vocês me matam. E está certo, eu não estou dizendo que está errado. O que está errado é a gente não entender quem é esse homem, quem é esse cidadão. Porque ele também é cidadão. É a gente não entender que, ao invés da gente ter nojo dele, eu vou dizer como a gente tem nojo dele. Ao invés de a gente ter nojo dele, a gente tem que entender que ele não está ali porque ele quer. Gente, tem neto de rua. Neto de rua significa que 3 gerações nasceram e viveram sua vida na rua. Bom, aí vamos lá. Por que a gente... vou dar um número para vocês, vocês vão se assustar. Eu não tenho Covid nos meus abrigos. E a gente começou a dizer, mas como não tem Covid? Tem Covid em todo lugar. Eu tenho 2 casos de Covid nos idosos. 2. Como é que eu não tenho Covid? Eu falei, gente, é muito simples. Todo mundo discutindo aqui. Coisa mais simples de entender. Sabe por que eu não tenho Covid? Porque ninguém chega perto deles. Ninguém chega perto deles. Eles não usam máscara. Não. Mas eles não pegam Covid. Ninguém chega perto da população de rua. Só ela mesma. Não é só porque Deus ajuda, eu brinco, é porque Deus ajuda. Não é só porque Deus ajuda, porque ninguém chega perto. Ninguém para conversar com ele. Ninguém para ter... Ele não tem perigo de contágio, ele não fala com ninguém. Ele fala com o cachorro. Então, mas assim, é dramático? É. Tem solução? Tem. É o nosso hospital? É. Tem caminhos? Tem. Então, vamos lá. Agora vamos para a terceira, senão vou apanhar do meu presidente. Já estou falando... Tá bem. Já vou, então... O que a gente está fazendo? Como é que a gente muda isso? Né?
Primeiro, reestruturando a secretaria toda. Segundo, criando o que é o único caminho. A gente não tem emprego, né? Nem as pessoas muito qualificadas têm emprego. Então, a gente está partindo para alternativas, que sempre serão através do empreendedorismo, quando a gente fala. Além, claro, daquele nosso beabá. Qual é o nosso beabá? Procurar a família, reinserir, tentar ajudar, ir na saúde, tentar fazer com que a pessoa saia daquela adição, né, das drogas, enfim. Além disso tudo, que já é o beabá para nós, a gente está construindo alternativas. Como é que constrói alternativa? Será que ainda adianta eu montar projetos para as pessoas aprenderem a fazer sobrancelha? Então, a gente montou aqui um projeto que está quase saindo dinheiro, que a gente vai qualificar esses meninos em games, em economia criativa, em coisas novas, que tem alguma possibilidade. Não adianta eu fazer ele ensinar a ser torneiro mecânico. Só. Porque já não tem mais precisando mais do torno. Não tem mais quem faça, não tem mais emprego. E isso é muito imediato. Porque ou eu vou ganhar esse menino, ou o tráfico vai. Eu tenho que optar quem vai ganhar, eu ou ele. Eu estou disputando, ombro a ombro. Então, eu tenho que me tornar mais viável, mais atrativa. É isso que a gente está tentando, com o menino. E com a população em situação de rua, com o adulto, o que você está tentando? Bom, com o adulto, a gente está montando, aí são programas que a gente tem que montar pontualmente. Bom, como é que eu vou trabalhar no centro da cidade? Eu vou pegar o catador, vou colocar ele num galpão, vou reciclar junto com ele e vou dar renda para ele. Bom, mas você não resolve Ipanema, você não resolve Copacabana? Não, resolvo. Dessa maneira, não. Mas se eu der um microcrédito para esse menino, para esse homem, eu dou a chance dele fazer outra coisa. Eu dou um microcrédito, capacito ele e eu mando ele de volta para a terra dele, lá para a Baixada Fluminense dele, ou para Lima, ou para o Paraguai, tem gente de todo lugar. E digo para ele, olha só, toma, meu filho, já tem teu microcrédito, abre teu negócio, sai da rua. Então, é assim, claro que a gente está só há 70 dias trabalhando, mas essa é a ideia. Você criar, além do nosso cumprimento, do cumprimento principal dessa secretaria, que é assistência, cumprir a lei do Sistema Único de Assistência, é inventar, dentro do Sistema Único de Assistência, o que a gente chama, e que todo mundo falava, tem aquelas lendas, né, da vara de pescar, é criar a porta que a gente chama de porta de saída. Não adianta, porque senão eu vou passar a vida inteira acolhendo, colocando no abrigo, o cara sai, volta, come 5 vezes, não faz nada, não trabalha, não estuda. E eu não mudei nada. Eu não, o governo Eduardo Paz não mudou nada. Eu sou um componente. Essa secretaria tem 5 mil servidores. Entre servidores e contratados, 5 mil pessoas trabalhando. Não é Eu estou falando de 47 CRAs, de 14 CREAs, de 19 conselhos tutelares, né, de 5 mil pessoas trabalhando. E aí a gente tem que dar conta da aflição de cada um. E a aflição da Zona Sul, e eu sei que a aflição de Ipanema, e eu entendo, é a população em situação de rua. É difícil, muito. Muito, porque para piorar a situação, nossos equipamentos estão destruídos. Quando eu digo destruído, é destruído mesmo. Semana passada, por exemplo, no mesmo dia, eu tive uma entrada que desabou e um equipamento desabou a entrada, no outro equipamento desabou o teto. No dia seguinte, a Defesa Civil interditou outro. Então, em 2 dias, eu tive 3 equipamentos inutilizados. Mas eu faço o quê? Eu não posso deixar de prestar o serviço. Aí eu peço para a Secretaria de Educação um pedacinho, para a Secretaria de Meio Ambiente outro pedacinho, enfim. E saio remodelando os meus equipamentos. Então, é difícil, é difícil. A gente vai demorar? Eu acho que a gente vai fazer mais rápido do que podia. Por exemplo, é nessa secretaria que a gente consegue o Bolsa Família.
puxa, mas eu tinha represados quase 40 mil pedidos de Bolsa Família no nosso cadastro único. Aí eu fui, não sei se eu vou conseguir. A meta do Rio de Janeiro. Bom, como é que funciona isso? O Brasil, como é um sistema de assistência, o governo federal diz assim, você, cidade do Rio de Janeiro, pode chegar até 293 mil famílias em Bolsa Família. Você, Caxias, sei lá, pode chegar a 100 mil. Você, Paulo de Fronten, pode chegar a 3 mil. Enfim, pelo censo de população, que foi feito em 2010, há 10 anos atrás, esse dinheiro, vamos dizer, esse cofinanciamento é distribuído por todos os municípios do Brasil. Então, aqui na nossa cidade, a gente tinha capacidade para chegar a 293 mil famílias. Quando eu cheguei, falei, por que a gente não chegou às 293? Laura, isso é impossível. A gente nunca chegou. Impossível? A cidade do Rio de Janeiro não consegue chegar a cumprir a meta de recebendo Bolsa Família no meio da pandemia? Não, é uma coisa errada. Vamos preparar o documento. Preparamos o documento, fui ao ministro Onyx. No dia 8, no Dia Internacional da Mulher, meu presente foi: a gente não só alcançou os 293, como ganhou mais 5 mil. A nossa meta, que era de 293 mil famílias, foi para 298 mil famílias. A gente colocou, em março, no Bolsa Família, 30 mil famílias. Então, é possível fazer? É possível fazer. Agora, tem que chegar aqui às 8 da manhã e sair daqui às 10 da noite. Agora, eu não posso. Hoje, eu estou abrindo um precedente. Se me pegarem, eu estou frita, porque eu não podia estar aqui. Porque, pelo decreto, 7 horas da noite, tem que fechar tudo. Mas, como eu estou sozinha, posso. Tem mais 2, um em cada sala, pode. Senão, não podia. Então, assim, é isso. Aqui é o dia, todo dia. Né? E a assistência se faz e não dá para você fazer esse trabalho sozinho. Né? Quando o Rotary, eu me lembro que a primeira ação que eu fiz no Rotary foi com um banco de cadeira de rodas. Eu era deputada, falei, eu vou colocar um dinheiro para o banco comprar as cadeiras. Porque não tinha dinheiro naquela época. Né? O Ramos não tinha. Eu falei, tá lá. Sei lá, naquela época a gente comprou 500 cadeiras, não me lembro mais quantas. Mas era um dinheiro bom que dava para comprar as cadeiras. Porque eu sabia que o Rotary ia conseguir manter o projeto como está até hoje. Mas tem que começar. Então, qual é o meu problema hoje? Eu chego para o Banco Itaú, digo, Banco Itaú, estou danada, por isso que eu estou falando do Itaú, porque eu estou danada. Eu disse para ele, Banco Itaú, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Minha população em situação de rua gosta de ficar na porta do banco. Por quê? Porque no banco tem dinheiro. Então, é lá que ele pode pedir. Por enquanto, ele pede. A situação está se agravando cada dia mais. E aí, o que está acontecendo, por exemplo, em Copacabana? Ele não fica só na porta do banco. Ele agora está acompanhando a senhorinha, enchendo a paciência dela até ela dar o dinheiro. Ela fica tão aquada que ela dá. Só que vai chegar um momento que ele não vai só acompanhar, ele vai assaltar. E aí eu já não posso mais cuidar dele, porque já não é mais meu, aí é da polícia. Então eu tenho que trabalhar esse cidadão antes. Aí eu fui para o Banco Itaú. Banco Itaú, ele fica na porta dos bancos, vamos me ajudar. Eu te ajudo capacitando. Não preciso que ninguém me capacite mais, todo mundo aqui já está mais do que capacitado. Já fizeram 500 mil cursos de capacitação. Eu também sei capacitar. Todo mundo aqui tem um monte de doutorandos na secretaria que poderiam estar capacitando. E que capacitam. O Sebrae já capacita. Oi? O Sebrae já capacita. Aí o Banco Itaú, ao invés de me dizer assim, não, Laura, eu vou te ajudar. Qual é a tua prioridade? Não, eu tenho um programa de capacitação de conselheiro tutelar. Eu não quero isso mais. Tudo bem, pode até fazer para ficar capacitando os conselheiros, quanto mais capacitação é melhor. Mas é isso que eu preciso? Não. Né? Então, Queiroz, por isso que eu homenageei o Queiroz, entendeu que eu precisava... Está com a gente agora aqui, ingressou agora, tem 10 minutos. Então, o que eu precisava? Meu Deus, me ajuda
a fazer o abrigo, meu abrigão, que a gente chama, que é o abrigos de população de rua, mas a gente tem 3 grandes abrigos, para vocês entenderem, de população em situação de rua. Que quando eu fui fazer abordagem, eu fui para a rua fazer abordagem, quer dizer, a abordagem é quando você vai para pedir para a pessoa sair e acompanhar, ir para o abrigo, que lá é melhor, lá tem comida. As pessoas diziam na rua, não, pelo amor de Deus, não me leva para Santa Cruz. Deus. Aí hoje eu consigo entender por que ela não queria ir para Santa Cruz. Agora não. Agora, dia 31, a gente inaugura o PEJA, então você vai ter educação para essas pessoas. Eles eram proibidos de fazer artesanato. Já estão aprendendo, já estão fazendo artesanato. Eles não podiam... No carnaval. Claro que a gente não pode... Eles montaram um samba. Eles montaram o samba deles, eles fizeram eles fazem a roda de samba dele. Enfim, você cria, você humaniza, você cria para aquelas pessoas a vontade de permanecer no abrigo. Mas eu ainda vou reformar. Eu acho até que lá eu já consegui a obra. Lá é grande demais. Eu nem tive coragem de pedir porque eu acho que lá é grande demais. Mas, por exemplo, quando acolhe em Ipanema, e a gente tem feito essas ações, porque a nossa subprefeita Ana Ribeiro tem trabalhado com a gente, o Mon Jardim também. Aliás, todas as associações de moradores, tem que falar da Débora, não seria justo não falar, todas as associações de moradores de Ipanema têm feito isso conosco. A gente tem feito acolhimento. A gente faz todos os dias, de manhã e de noite. De manhã e de noite. Tem uma escola de música numa determinada área aí de Ipanema. O dono da escola de música me ligou. Laura, pelo amor de Deus. Sim, seu Antônio, o que o senhor quer? Vou retirar. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar a equipe de abordagem. Eles já foram 6 vezes. 6 vezes. Vai chegar um momento que os caras vão cansar, vão mudar de lugar ou vão sair e vão vir para o abrigo. Mas é um processo? É. É importante que a gente entenda, e eu vou terminar assim, porque eu já estou com medo de vocês, a gente não está falando de... a gente não está falando de que limpar. Essa visão higienista que não pode perdurar. A gente está falando de gente como qualquer um de nós. Então, para terminar, eu vou dar 2 exemplos. Já dei exemplo do doutorando. Agora eu vou dar exemplo de um empresário que tinha 10 funcionários. 10. Ele perdeu tudo. Sabe onde ele está? No meu abrigo na Ilha do Governador. Não dá para você pensar que porque ele está no abrigo, ele a vida inteira nasceu na rua. Que o que vive na rua dificilmente vai para o abrigo. Não é porque ele não quer, é porque ele não sabe o que é isso. Quando eu fui secretária, de 28 anos atrás, isso não muda. Nós montamos uma República das Crianças. Naquela época não chamava de abrigo, chamava de República das Crianças. E eu fui lá visitar e discutia. Acho que eu ia uma vez por semana na República, para ver as crianças. Toda vez que chegava uma criança nova, essa criança demorava 2 meses para deitar na cama e 3 meses para colocar sapato. Porque ela não tem sapato. Ela não vive com sapato. Então, assim, a gente tem que imaginar como seria a nossa vida de outra maneira. Se a nossa referência não deve ser do mamãe, papai, carinho, beijinho, comidinha, casinha, tetinho, cama macia, cobertor, como é que seria a realidade? Então, essa pessoa tem que ser reacostumada e, portanto, é muito difícil, às vezes, essa abordagem, esse acolhimento, trazer essa pessoa. E aí eu estou falando de criança, estou falando de adolescente, estou falando de adulto, estou falando de idoso, eu estou falando dessa população muito vulnerável, sem contar a que sofre a violação. Então, esse é o nosso público. Desculpa, falei demais, mas, assim,
Para mim é uma honra, de alguma maneira, participar com vocês, porque eu acho que essa invisibilidade é que a gente tem que combater. E o Rotary, né, é uma instituição que a vida inteira se prestou a esse combate, né? Participa desse combate. Internacionalmente, o Rotary faz isso. Então, assim, fico muito feliz de estar nessa. Eu estou displicente, tanto com o Rotary, especialmente com o Rotary, displicente, porque eu não consigo mais fazer. Eu fazia todas as reuniões do mundo. Acho que eu homenageei todos os governadores, os grandes governadores que o Rotary teve no Rio, mas eu estou displicente porque a secretaria, como diz uma amiga minha, moe gente viva. Aquela máquina de moer carne, quando eu chego aqui, eu quase que entro dentro dessa máquina e me sinto moída. Porque é um problema atrás do outro. Você acorda, cai um equipamento, aí você anda um pouquinho mais, teve um incêndio, você anda um pouquinho mais, derrubou uma casa, você anda um pouquinho mais, alguém te liga, Laura, está na minha porta, pelo amor de Deus. Aí você anda um pouquinho mais, um menino foi violado, outro foi sequestrado, outro desapareceu. Mas é uma vida, quando você se dispõe na tua atividade, na tua formação, e a maior parte da legislação na área de assistência foi construída no Brasil, eu estava em todas elas. Então, eu estava na Constituição de SUAS, eu estava na Constituição do ECA, eu estava em algumas outras leis que eu fui relatando em temas ligados à criança e adolescente, ligados à população em situação de rua, eu estava no marco legal da primeira infância, e aí, assim, foi isso que eu escolhi para a minha vida, e é isso que eu vou fazer até o final, e conto com vocês. Quando eu precisar, eu grito. Mas acho que eu tenho que interagir mais, é um erro meu. Mas ainda é porque a gente está caminhando sem contar os cortes orçamentários. Mas eu queria um pouco dividir com vocês que é a secretaria, o que a gente está pensando para ela. Claro, ainda além disso, tem o eixo da transferência de renda, como eu comentei rapidamente com vocês. Então, o eixo da transferência de renda, o eixo da primeira infância, que é onde a criança se desenvolve. Se eu quero que daqui a 20 anos a gente viva numa cidade melhor, se eu não trabalhar o 0 a 6, eu esqueço disso, porque é o momento mais importante. Então, são os 4 grandes eixos da secretaria, finalizando. População de situação de rua, criança e primeira infância, criança e adolescente, juventude, né? E pobreza, fome. Só para a gente fechar, nós temos na cidade do Rio de Janeiro 745 novos pobres. Esse é o desafio da gente. A sorte é que eu tenho o melhor prefeito do mundo. E não sei se eu vou cumprir tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. Obrigada. Obrigado. Vou iniciar aqui, em primeiro lugar, te parabenizar pelo bate-papo, pela resenha. Agradecer ainda mais que são 21 horas que você ainda está aí na secretaria, e isso é muito gratificante a gente ver uma pessoa como você com as bandeiras. Eu tenho acompanhado o seu trabalho de toda a prefeitura, quer dizer, o carioca acreditando que o Rio vai dar certo. Então, desde já, muito obrigado pela sua predisposição para com a gente aqui. Nós vamos abrir agora ao período das perguntas. Eu já tenho aqui 3 pessoas inscritas. Só queria pedir às pessoas que vão perguntar que sejam muito objetivos nas perguntas para a gente poder ganhar um tempo, que é um assunto muito extenso e muito interessante. Então, desde já, Laura, obrigado. Vão agora as perguntas, tá? E se a gente tiver um alavancar muito grande, depois eu os faço por escrito e remeto a você. Então, a primeira pessoa que gostaria de fazer a pergunta, eu já tenho aqui, por favor, o nosso querido sócio honorário, companheiro Antônio Queiroz. Por favor, Queiroz, a palavra é sua. Robert, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu soube pelo Cláudio que a nossa secretária viria e não podia deixar de participar, para deixar aqui meus cumprimentos a ela e manifestar minha admiração. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas para reafirmar os nossos compromissos, e exatamente por saber que essa secretaria, ela realmente é uma secretaria, além de muito importante, ela moe as pessoas,
eu entendo que a secretária não pode estar sozinha, e nós temos que participar, e vamos participar, e ela sabe que conta com a nossa ajuda sempre. Reformamos já um, vamos reformar outro, e assim que fizermos o outro, vamos mais 2, e assim nós vamos. E, no final, cada um colocando a sua pedrinha, né, secretária? Ele fez umas ações, para vocês terem uma noção, a secretaria não é informatizada. Os nossos computadores são i3. Sabe o que significa um i3? Né? Aliás, foi o Queiroz que me fez perceber que a gente tinha um i3. O i3 não tem nem o box, ou seja, se eu tiver um pendrive, eu não consigo ler o pendrive. Uhum. E eu sei de toda a dificuldade, eu acho que a sociedade tem a obrigação de ajudar. Isso é um trabalho que o Rotary já faz com brilhantismo e tem que ser um exemplo, o Rotary tem que ser um exemplo para toda a população. Queria, então, parabenizar, através do Robert, parabenizar todos os participantes do Rotary Ipanema, o Cláudio, grande amigo, meu irmão, né? E a secretária, dizer da minha admiração, que já vem lá do seu pai, né? Você sabe disso, né? E eu tenho um respeito enorme por você e pode contar conosco sempre, sempre. O SESC, Senac, FEComércio, o FEC estão à sua disposição, lá é a sua casa. Para nós é uma honra muito grande poder ajudar de alguma forma. Muito obrigado, Robert, desculpe aí se me estendi. E para quem não sabe, o Queiroz é companheiro honorário, está tomando uma posse oficial no último final de semana, e também ele preside todo o sistema S aí, SESC, Senac, enfim. Muito obrigado. Eu acho que é a iniciativa privada, junto com o poder público, levando a melhor qualidade de vida para o cidadão carioca. Vamos agora à segunda pergunta. Temos aqui já o Luciano inscrito, o senhor Nery. Agora o nosso governador é Pedro Durão. Por favor, Durão, a palavra é sua. Obrigado, presidente Robert. Parabéns, Laura, pela brilhante exposição que você fez. A gente nos deixa um pouco mais tranquilos, né, quando a gente passa a ver esse monte de gente na rua que já estão sendo encaminhadas. Eu tenho só 2 perguntas rápidas. Uma é: qual é a estimativa de pessoas na rua no Rio de Janeiro? Qual é E a segunda é: se esse pessoal que você conseguiu Bolsa Família, se a tendência é eles voltarem para casa, para ter família, ou se continuam na rua? Posso responder? Pode. Quer que eu responda tudo de uma vez depois? Não, posso responder melhor, né? Primeiro, só as 2. Eu queria responder para o Queiroz, mas agradecer. Segundo, agradecer a chance de estar com o governador Pedro, que já me conhece pelo menos há uns 30 anos. Pelo menos. Bom, a primeira pergunta do senhor é sobre o censo. Como eu disse, são pesquisadas, ou seja, existem na cidade do Rio de Janeiro, foram identificadas na cidade do Rio de Janeiro 7.272 pessoas. Tá. Das quais a gente deve ter na rua mesmo 4. Você deve, na rua, 5.469. Tá. Quer dizer, no passado, pela cidade inteira, tendo que, no centro da cidade, na área de planejamento do centro da cidade, a gente tem 31%. Na Zona Sul, a gente tem 26% dessa população. Na Zona Sul inteira. Copacabana, claro, é o primeiro bairro em população de situação de rua. A segunda pergunta do senhor, a Bolsa Família não é para essa população. A Bolsa Família é para aquela pessoa muito, muito pobre, que é cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal, que depois de uma análise, que é aquela dos 93 mil, vai ou não receber Bolsa Família, que é um valor apenas, né? Então, essas 30 mil famílias provavelmente estão na nossa periferia, nas áreas mais pobres da nossa cidade. Então, estão nos grandes complexos de favela, gente muito pobre, né? Que é cuja renda, se eu tenho uma noção, essas pessoas que recebem Bolsa Família, a renda delas
varia per capita, tá? Per capita, entre R$ 89,00 e R$ 120,00. Só para a gente ter noção. É menos do que, sei lá, uma garrafa de vinho. É o que elas vivem por mês. Vamos lá. Outra. Obrigado, Laura. Vamos agora a mais uma pergunta. Nós temos umas 4 pessoas aqui. Companheiro Luciano Lunardelli, protocolo do nosso querido clube. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, parabéns, Laura, pela sua explanação. A gente, já conhecendo um pouco dessa realidade, fica triste por essa realidade que nós temos e contente de ter uma pessoa na secretaria com farol orientada para uma solução. Que eu acho que tem solução. É difícil, mas tem. Outros países já passaram por situações semelhantes e a gente vê que tem solução. Não é só dinheiro. Né? Mas a minha pergunta é sobre o SUAS. Eu desconhecia o SUAS e você falou que pegou a secretaria com 600 milhões, mas com uma dívida de 2 bi. Né? Então, a minha pergunta não, pelo amor de Deus. Não, eu disse que a prefeitura recebeu, né? A prefeitura. A prefeitura, tá, desculpa. 12 bi. 12 bi. Não, 12 bi. Então, a minha pergunta é, a gente sabe que tudo isso é auditado, que tem empenho, que tem... Como é que foge do controle? Como é que um governo, né, consegue empenhar ou gastar muito acima do que recebeu ou passar para um outro governante uma conta que não fecha, né? Então, a minha pergunta é, hoje a gente consegue ter como fazer essa auditoria? A auditoria, sim. Todo o secretário Pedro Paulo, que é o nosso secretário de Fazenda, todo o chamado RPN, que é todos os RETs a pagar não processado, todo da prefeitura inteira está sob auditoria. Todo. E o que foi liquidado também está sob auditoria. Mesmo liquidado, que não foi pago, que já estava liquidado, ou seja, já estava atestado, pronto para pagar, todo em auditoria. Legal. Obrigado. Bom, obrigado. Nós temos ainda aqui umas 4 pessoas. Nesse momento, eu vou passar agora a palavra ao empresário Paula, da revista Barra Legal, que pega toda a área de Barra, Jacarepaguá e as Vargas. Por favor, de Paula, na zona sul do Rio de Janeiro. Ô, Robert, boa noite. Obrigado aí boa noite, por estar participando aí dessa reunião. Quero parabenizar aí todos que estão participando, tirando um momento para saber mais da vida social realmente da nossa cidade, e principalmente o nosso irmão, que eu não vejo há muito tempo, Carlos Monjardim, e a Laura, que, essa é uma pessoa ímpar. Essa eu gosto, mora no meu coração, e eu sei que a luta é grande. E eu vejo a cada dia o desempenho dela e acompanho pelas redes. E sei que é complicado. Eu queria deixar uma pergunta assim para ela. Sabendo que a equipe dela, como trabalha com quase 5 mil pessoas, o que ela considera aqueles 8 pessoas que ela acolheu e, ao mesmo tempo, voltou para o outro dia na rua, isso a gente pode considerar um enxugar gelo ou a gente tira coisa positiva dessa situação? Isso que eu queria saber. Ok. Você está falando da cena de uso. A questão... os 8 que você acolheu e voltaram... É um acolhimento diferente de todos os outros. Eu estava outro dia dizendo isso para o prefeito. Essa é uma secretaria que, embora trabalhe com mais de 800 mil pessoas na cidade inteira, que trabalha, né? Porque se você tem 120 equipamentos, imagina quantas pessoas trabalham. Você tem 5 mil funcionários e você atende o público, então é muita gente com quem a gente trabalha. Mas ela trabalha individualmente. Então, quando a gente conseguiu, numa cena de uso, convencer 8 pessoas
a serem acolhidas é uma enormidade. Mas só 8. Mas não são só 8, são só 8 que estão, naquele momento, drogados, naquele momento, com o seu intelecto comprometido pelo crack. As cenas de uso, essa cena de uso que eu exemplifiquei é uma cena de uso de crack, que é uma droga hiperativa que destrói o ser humano, destrói. Então, assim, talvez não está aqui, mas são cenas muito pesadas, nem vale a pena. Se vocês se lembrarem, tinha um monte de casinha. Na primeira vez que a gente fez, tinham mais ou menos umas 20 casinhas, 20 ou 30 casinhas ao longo da Avenida Brasil. Elas já não existem mais. E aí, atravessa, todo mundo sabe daquelas pedras que estão para cima, né? Vocês não têm noção. Bom, ali a gente tirou, no dia seguinte já estava tudo reconstruído. Mas, claro, não na mesma quantidade, porque também não tem como ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Toda vez que a gente tira, né, você vai diminuindo, você vai diminuindo. Você não tem noção da quantidade de rato que a gente encontrou. Ratazanas gigantes. Aí você olhava para ele, eu fiquei filmando. Você diz, meu Deus. E eles convivem naturalmente, porque o cara ele é um doente. Ele é um usuário de crack. Isso acaba com os neurônios. É preciso que a gente entenda que a adição é uma doença. Hoje mesmo eu estava discutindo aqui, a gente assim, está procurando todos os NAs para usar esse percentual para ser exata, 40,1% dessa população, mais ou menos, essa população precisa de tratamento. Então, tirar 8 pessoas é muita coisa. Você vai fazer enxuga gelo? Enxuga. E vai tirando. A gente enxugou gelo com 5. Ganhou 3, a gente enxugou gelo com 2, mas a gente ganhou 5, e assim a gente vai campeando. Por isso que é uma política ampla, mas, ao mesmo tempo, ela é individualizada. E cada um tem a sua história. E a gente tem que trabalhar a história de cada um, resgatar um a um. Por isso que é mais difícil. Mas também é muito bom quando a gente consegue. Dos 8, alguns voltaram, o outro a gente conseguiu manter num abrigo, o outro a gente conseguiu manter numa comunidade terapêutica, e assim vai. Um a um. Mas obrigada pelas palavras, meu amor. Obrigado. Parabéns para você. Obrigado. Vamos agora, tem umas 3 pessoas para finalizar, por adiantar da hora. A gente ainda tem aqui a Débora Matos, a Ludmila, e vai finalizar o Carlos Monjardim, ok? Que eu sei que a nossa secretária está cansada, com essa carinha cansada, né? Então, por favor, Débora Matos, a palavra é sua agora, sua pergunta. Só abrir o microfone. Débora Matos. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Laura. Boa noite, presidente do Rotary Club, Ludmila, Carlos Monjardim, meu parceiro de trabalho. E é um grande prazer estar aqui com vocês, né? E especialmente com a Laura, que é uma pessoa que eu conheço, né? Mas eu assim conheci mais através do Monjardim, né? Que é amigo e vive falando muito da Laura e fã número 0, né? Enfim, eu vou fazer uma pergunta rápida para não atrapalhar aí os amigos que também querem perguntar, né? É o seguinte, Laura, eu sei que o teu desafio é muito grande. Antes até das eleições, eu já pensava quem será o secretário, né, da assistência social mesmo, desse trabalho social que o Rio tanto precisa.
junto também com a ordem pública, que são duas secretarias importantíssimas no momento que a gente vive um caos na economia, um caos na cidade. E eu queria te fazer uma pergunta, eu queria fazer, na verdade, várias, mas eu vou te fazer uma para não demorar muito. O que você acha, de repente, uma mudança na lei, pelo menos para essas pessoas que são adictas, uma mudança que seja de uma internação compulsória, uma vontade política dos vereadores, né? Que o prefeito assim faça uma força política que modifique a lei, que eu acho que vai ajudar muito o teu trabalho, né? Porque não é fácil. Adicto é muito complicado, a gente sabe. E a gente sabe que esse número de crack vem aumentando muito. Eu vejo aqui em Ipanema, que era pouquinho, de repente são vários e várias pessoas. E eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pelo que você tem feito incansavelmente em Ipanema, um trabalho espetacular, tem feito operações noturnas aqui, né, atendendo as pessoas para levar para abrigo. Enfim, eu deixo aqui um beijo para você, o meu muito obrigada. Sempre serei sua parceira aqui, eu, Carlos Monjardim, pode contar conosco sempre. Um beijo para todos e um beijo no seu coração. Deixo essa pergunta para você. Obrigado, Débora. Débora, deixa eu rapidamente te responder. Primeiro, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de compulsorialidade, porque eu sou secretária de assistência. Eu não sou secretária de ordem pública. Eu não estou tratando com bandido, eu estou tratando com doente. E essa discussão não se transforma pela lei, porque ela é constitucional. A nossa Constituição proíbe. A Constituição Federal é que proíbe que eu interne as pessoas. Eu não posso obrigar ninguém a ser internado. E não funciona. E aí eu vou falar um pouco de drogadição. Se você perguntar a um amigo que tenha tido alguém na família, ou um amigo do amigo que tenha um adicto na sua casa, não pensa só no crack, não. Pensa no álcool, que você vai entender o que eu estou dizendo. Pensa no alcoólatra. Se ele não quiser se tratar, não adianta que ele não vai se tratar. Se ele não quiser parar de beber, ele não vai parar de beber. Se ele não quiser procurar um profissional que vai ajudá-lo, uma clínica que vai ajudá-lo, você não vai conseguir que ele saia da drogadição. Então, não adianta dizer que compulsoriamente eu vou tirá-lo, porque eu não vou tirá-lo. Ele vai voltar. Eu tenho que convencê-lo a sair. Você volta meia hora depois. E na droga, quando eu digo a gente leva para a comunidade terapêutica, é porque ele tem que ter algum tipo de atendimento. A gente leva para o CAPS AD, porque ele tem que ter um atendimento profissional do psiquiatra que vai conversar com ele. Ou ele tem que ter pelo menos um NA, com narcóticos, ou um AA. Né? Por isso que eu dei o exemplo da Tijuca. Como é que a gente vai tirar aquele povo dali? Vai tirar conversando com a AA, para aos pouquinhos ir levando um a um para o AA. Não adianta você imaginar. Vamos lá, a gente teve um xerife, gente. Ou vocês esqueceram? Lembra quando o Rodrigo Betley era o secretário? Ele era o xerife. Tirava as pessoas compulsoriamente. Não adiantou nada. A justiça mandou ele parar e voltou tudo para o mesmo lugar. E ele não salvou nenhuma vida. Fez aquela cena maravilhosa e depois as pessoas voltaram para o mesmo lugar. Então, minha amiga, minha querida Débora, não adianta pensar nessa possibilidade e eu sou absolutamente contra. Eu não. Qualquer pessoa que estude, ou seja, como a gente diz, alguém que trabalha no Sistema Único de Assistência é contra. E se você juntar toda a saúde também, porque isso é uma discussão muito maior do que a da assistência, que é aquela discussão antiga do texto constitucional da saúde mental. Obrigado. Vamos agora à próxima pergunta. A querida amiga Ludmila Milito.
Vamos abrir o microfone, Ludmila, e em seguida nós vamos encerrar com o Carlos Monjardim. Por favor, Ludmila, a palavra é sua. Boa noite, Laura. Boa noite a todo mundo. Eu ia dizer que seu trabalho é ingrato, mas não é verdade. Porque uma vida salva é um pedacinho do mundo salvo. Então, parabéns e obrigada. Em relação ao que a Débora falou, eu tenho aqui em mãos o TAC, que foi assinado em 25 de maio de 2012, entre o MP do Rio e a Prefeitura. É um parágrafo pequenininho, tá, pessoal? O município do Rio também se compromete em abster-se de empregar qualquer medida de remoção obrigatória ou involuntária da população adulta em situação de rua, exceto nas hipóteses de flagrante delito, óbvio, claro, e aí já é um caso de polícia, né? Ou por determinação médica. Como age, então, a população, e aí eu vou fazer um pouquinho de papel de advogado do diabo, se for o caso, mas eu tenho na esquina da minha casa um senhor que tem problemas psiquiátricos claros, mas eu não sou médica, isso que é psiquiatra, isso que é médica, na verdade, mas ele tem uma hérnia inguinal para fora, meu marido é médico, é do Miguel Couto, e eu tenho alguma abertura no Miguel Couto para isso, mas não consigo convencê-lo a ir para o lugar. Esse senhor, obviamente, quando bebe, ele começou com bebida e entrou para o crack. Quando bebe, ele fica violento e tal, mas eu, em determinado momento, consegui sentar ao lado e esperar que ele, no momento que ele estava careta, que ele puxasse conversa. E aí eu falei, quando eu toquei no assunto, eu percebi que o senhor, para fazer pipi, aperta a barriga. E aí ele levantou a camisa, numa atitude até para que eu tivesse hoje, só que meu marido é neurocirurgião, eu não tenho nenhum problema em ver nada disso, vi a vida inteira. E falei, não, mas será que eu posso ajudar? Talvez eu possa ir com o senhor ao Miguel Couto, né, que seria o Serre Leblon, na verdade. E aí ele foi agressivo comigo e, claro, eu não tentei uma segunda vez. Como é que a gente age nessa situação se existe um TAC que me impede de levar de forma compulsória esse cidadão, mas ele está sofrendo? Tem problema psiquiátrico e ele tem um problema físico grave. Para isso, a gente tem uma parceria imediata, enorme, de intersetorialidade mesmo, que tem que ser com a saúde. Aí, Ludmila, você passa, passa para o Cláudio o endereço, a gente vai mandar uma equipe, a equipe é treinada, ela só faz isso. Talvez para você seja muito mais difícil do que para nós. Porque aqui as pessoas fazem isso de manhã e de noite, todos os dias. São as mesmas pessoas que fazem há anos. É capaz de alguém chegar para mim e dizer, é naquela esquina, já conheço ele, já tentei levar. Mas e aí? Tentou quantas vezes? Vai tentar 10, na 10ª vai conseguir. Mas você entende que a minha preocupação não é... Esse senhor foi só um exemplo. Eu faço esse tipo de trabalho muito quietinha, eu não falo nem nada, mas desde que eu sou muito nova, quando eu comecei na Vila do João, no Complexo da Maré. Esse é um paciente da saúde que a gente ajuda levando. Esse é só um exemplo, Laura. Tem uma série de outros exemplos. E aí... Os exemplos daquelas pessoas doentes, aí são da saúde. O que eu faço? Assistência. A assistência ajuda a saúde a cumprir o papel dela. Se eu, assistente, não consigo, vai lá o psiquiatra do CAPS, que tem um chamado, que tem vamos dizer, chama... fugiu o nome. Consultório de rua. O governo federal contrata, paga para a cidade do Rio de Janeiro, dentro do Sistema 1 de Saúde, consultórios de rua para 6.000 pessoas. Não tem consultório de rua na Zona Sul. Deveria ter. Isso é uma coisa que ele está brigando junto ao lado do secretário Daniel Sorange para fazer na Zona Sul do Rio. A Zona Sul do Rio não tem escritório ou consultório de rua. O que é o consultório de rua? Atende a esse teu personagem, que tem... A Zona Sul não tem isso. E o usuário do crack não é uma questão de saúde pública? A cidade tem. A referência é como?
o usuário de crack não é uma questão de saúde pública? Desculpa. De saúde, sim. Novo, daqui a 2 meses. 2 meses. Isso estava na CEOP. Uma visão absolutamente equivocada. E aí deu no que deu. Você não tinha nenhum... Você tinha 2 ou 3 cenas de uso na cidade do Rio de Janeiro. Hoje você tem 109. Por quê? Porque o Departamento de Drogas não estava entre assistência e a saúde, nessa nossa conjugação de seguridade social. Estava dentro da segurança pública. Então, não podia dar certo. E o exemplo é que não deu, é que você passou de 3, 4 cenas de uso para 109 na cidade do Rio de Janeiro. Obrigada. Beleza. Obrigado, Laura. Vamos à última pergunta da noite, tá? Partimos para o encerramento. Nosso querido companheiro e amigo é Carlos Monjardim. Microfone. Tá me ouvindo? Meu querido presidente Robert, eu quero hoje fazer uma declaração rápida. Primeiro, essa palestra hoje aqui ela é privilegiada para todos nós. Já contando com a presença aqui do meu querido amigo Antônio Queiroz, presidente da FEComércio, a quem eu reputo ser uma das lideranças empresariais mais importantes, mais influentes do nosso meio social e econômico da cidade do Rio de Janeiro. Não só pelo trabalho. Oi. Não, mas não apagou a luz porque a prefeitura apagou a luz. Aí eu estou desculpa. Tem horário então, para a luz. Fazer essa menção ao Queiroz aqui, que é uma... A gente está acostumado a apagar a luz com a gente. É normal. Não se preocupem. Eu queria fazer essa menção ao Queiroz, que é uma das pessoas mais importantes para o nosso meio empresarial e social da cidade, um grande empreendedor para a reativação da economia, e terminar aqui falando da Laura, num agradecimento especial à Laura. Hoje nós tivemos uma conquista importantíssima que deve ser creditada à Laura. Eu, há uma semana, estou brigando, insistindo, perturbando a Laura e perturbando o prefeito para que os nossos artesãos da Feira Hippie voltassem a trabalhar. Houvesse uma flexibilização no horário de trabalho, que são pessoas pobres, vivem do sustento daquele trabalho da Feira Hippie e só trabalham uma vez por semana aos domingos. Então, hoje saiu o decreto do prefeito flexibilizando e nos atendendo. A Laura foi a grande articuladora desse trabalho para atender os nossos artesãos e é importante que o bairro de Ipanema reconheça e agradeça a ela por isso. Nossa querida Débora e Ludmila, que são parceiras aí, estão juntas. E eu quero só dizer o seguinte, eu conheço a Laura há 25 anos. Eu me considero apaixonado pela Laura Carneiro há 25 anos. Ela é uma pessoa extraordinária em qualquer função que ela exerça. Ela hoje está como secretária de Assistência Social, mas como deputada federal, foi uma grande parceira do meio empresarial. Eu me lembro ainda no último mandato dela, nós precisávamos mudar uma PEC que afetava o sistema SPC e Serasa no Brasil inteiro. Eu peguei, fui para o Congresso, a Laura conseguiu movimentar e mobilizar os deputados federais, todos da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sentei com o presidente da Serasa Experian, mais a direção da nossa Confederação Nacional de Lojistas, numa reunião que a Laura marcou lá com o relator da PEC. O relator botou a mão no meu braço e disse o seguinte, olha, vocês agradeçam a essa mulher de eu mudar o relatório da PEC para atender vocês e atender o sistema, porque essa mulher ficou 48 horas perturbando a cabeça de todos os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, me convenceu a alterar o relatório. Então, ela é assim, ela é uma pessoa que se pode ajudar, ela ajuda, se pode fazer, ela faz, se não pode, ela explica por que não pode fazer, e é uma parceira. Então, aonde ela está, ela traz esse DNA, essa vibração do senador Nelson Carneiro, que era nosso irmão, grau 33 também, e é uma figura extraordinária. Então, eu termino, presidente Robert, declarando aqui a minha paixão para Laura Carneiro, tá?
Adorei. Adorei. Robert, olha, eu muito, quero... Muito bonitinho. Muito legal. Legal. Muito obrigada, meu amor. Obrigado, Bom Jardim. Laura, mais 5 minutos, que você já está na escuridão, nós vamos terminar. E antes de terminar, eu queria... Nós vamos dar um certificado digital para você, vamos fazer chegar à sua mão, mas finalizando aqui, pelo avantajar da hora, eu gostaria que, nesse momento, está aí, ó, chega a você virtualmente, vamos fazer chegar à secretaria, a sua mão, fica, né, a você. E gostaria, antes de encerrar a reunião, queria só que o Cláudio da Cunha Vale fizesse também, com a sua presença ainda em 5 minutos, uma homenagem especial a 2 grandes mulheres que vocês vão conhecer nesse momento, para que a gente, em breve, faça o encerramento da noite. Por favor, Cláudio da Cunha Vale. Obrigado, Robert, mas eu gostaria agora... A Larissa está aí, Norma? Tá? Está aqui. Está aí. E Flávia Vácio, você está me ouvindo, Flávia Vácio? A sua filha Gabi está aí, não, com você? Eu estou, mas a Gabi não está comigo aqui hoje. Não está hoje contigo? Mas, na Desculpe. Verdade, cadê? Queiroz está aí? Não, Queiroz ainda está? E Flávio? O Cláudio, está aqui. Tá aí. Oi, Queiroz. Desculpa, amigo Queiroz. Queiroz, eu queria até aproveitar que essas 2 filhas de nossas rotarianas que estão aqui presentes, a Larissa e a Gabi, elas foram agora, semana passada, foram campeãs nacional de vela em Porto Alegre, campeãs brasileiras de vela. E eu queria até ver contigo, nós estamos aqui prestar uma homenagem a ela, para nossas companheiras rotarianas, pelas filhas que são maravilhosas, que estudam bastante e têm tempo para ser campeã nacional, mas ver de que forma, depois a gente pode, que elas agora vão iniciar uma campanha que elas vão precisar de ajuda para ir lá para as Olimpíadas, né? Em Tóquio, não é? Então, elas estão em busca desse apoio aí. Será que a gente pode conseguir alguma coisa por elas futuramente? Não, podemos sim. Vamos entrar em contato, vamos conversar para ver quais são as necessidades e ver de forma nós podemos ajudar. Mas eu acho que... Desculpa te colocar aí nessa situação, mas... É isso, Cláudio. Você é meu irmão. Eu queria aproveitar aqui para dar um forte abraço ao Bom Jardim, que é meu irmão também, uma pessoa que eu admiro muito, respeito e sei do trabalho fantástico que ele faz aqui pelo comércio do Rio de Janeiro. Mas, Cláudio, dá sim, por favor, só preciso saber as necessidades, quais são, para ver a adequação que nós podemos fazer lá dentro do nosso sistema. Aí, Larissa, agora é a sua hora, Larissa. Pede aí, Larissa. Fala aí um pouco com ele. Cláudio, deixa eu fazer uma pequena correção. Elas velejam de 29 e é uma classe pré-olímpica. E agora elas estão batalhando para conseguirem ir para o Mundial no final do ano. Fala, Larissa. Fala, Larissa. Larissa é ótima palestrante. Tá certo. Então, gente, olha, eu queria... Obrigada pela atenção. Antes de terminar, eu gostaria de passar a palavra, por favor, ao meu protocolo Luciano Lonardelli, só para fazer os registros da mesa, e em 3 minutos a gente encerra a reunião pelo avantajar da hora. Por favor, Luciano Lonardelli. Obrigado, presidente Robert, mas parabéns, acho que nós tivemos uma linda resenha feita pela Laura Carneiro, secretária municipal de assistência social. Parabéns pelo seu trabalho, Laura. Gostaríamos de agradecer, então, a presença de companheiros Carlos Monjardim, Cláudio da Cunha Vale, o nosso governador assistente Francisco Jesus, Norma Ferreira, com a filha, a Marquinhos, o companheiro governador do distrito 2014-2015, Pedro Durão, Flávia Machado, Luiz Pinho, lá de Portugal, companheira Ludmila Milito, Flávia Vássel, Carlos Evaristo, o nosso Antônio, secretário executivo, Camila Fernandes, o Nery, Catiúcha, companheira Catiúcha também, Maria José, lá da Baterge, o Roberto, Cláudia Quelab, Aline Soares, nossa companheira de clube, nosso governador do distrito do Ipanema, Fernando Moreira de Faria, Débora Matos, do Viva Ipanema, Luana, Antônio Queiroz, da FEComércio,
muito obrigado pela sua presença. Marcos Alvite, Marco Moreira e Gustavo Creton. Nós tivemos mais de 30 pessoas na nossa sala, no nosso bate-papo, acho que mais ainda o pessoal do YouTube, quer dizer, muito bacana, muito prazer para a gente, é muito importante vocês prestigiarem a nossa reunião. Eu devolvo a palavra, então, ao nosso presidente Robert para encerramento da reunião. Obrigado, Luciano Nardelli. Eu gostaria aqui, imensamente, nesse momento, fazer um agradecimento especial à Laura Carneiro, uma política que realmente demonstra a ética e os valores dessa questão. Você não se recorda de mim, mas eu fui, durante bons anos, da juventude do PMDB, junto com Aloysio de Castro, Paulo Serra, próprio Serginho e Sidney Menezes. E saí da política naquela época e foi ser executivo na McDonald's. E na McDonald's, o seu pai sempre parava com o carro ali oficial, ele descia e ia comer uma tortinha de maçã enquanto eu era gerente do McDonald's na Senhora de Copacabana. E eu nunca mais... Deus do céu. Torta de maçã. Você deve saber disso. Então, um beijo no seu coração. Obrigado pelo seu carinho, pelo convite que o Cláudio da Cunha Vale lhe fez. Eu tenho certeza que quando a noite é uma noite agradável como essa, a gente mantém o Ibope. Já passaram na nossa sala aqui para mais de 1.500 pessoas. O meu final de período é até junho. Eu acredito que a gente vai bater mais de 2.000 entre empresários, líderes, mulheres, empreendedoras, mas, acima de tudo, queria deixar para você que o Rotary ele também está à sua disposição. Acredito que vários estão à sua disposição, mas o Rotary de Ipanema, o que nós pudermos, dentro das nossas condições, é mostrar e levar soluções para lhe ajudar, não apenas lhe cobrar. Você pode ter, no Rotary de Ipanema, pessoas que querem agregar ideias, ajudar, não só mostrar problemas, mas como é que nós, através dos nossos líderes, das nossas empreendedoras, podemos, em conjunto, o poder público e o poder privado, levar as soluções para uma cidade melhor. Muito obrigado a você, um beijo no seu coração, porque está até esse horário dentro da secretaria. Fique com Deus, vou ter prazer de lhe rever um dia pessoalmente para recordar as tortas de maçã que teu pai comia muito comigo e falávamos de político, ainda era da juventude. E eu queria só aqui deixar o meu agradecimento para todas as autoridades rotárias, em nome do governador Pedro Durão, e também a todos os convidados e empresários. Um abraço especial ao meu amigo Queiroz, que hoje realmente é o baluarte da FEComércio, que vem resgatando cada vez mais a seriedade e a ética e ajudando, né, a cidade através do Sistema S. Muito obrigado, bom retorno às suas camas e bom retorno aos seus lares. E até quinta-feira. Obrigado, gente. Obrigado, Robert. Obrigado, Laura. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Boa Laura. noite a todos. Parabéns. Saudações. Boa noite. Parabéns, Laura. Obrigado por tudo que você está fazendo. Boa noite a todos. Obrigado, Parabéns pela reunião. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Carlos Evaristo, Beijo, meus amigos, Bernardinho. estão em Portugal. Ô, Lunardelli.